Tem aquela famosa frase, né? O erro do médico a terra esconde, o erro do agrônomo a terra mostra. O que remunera no agro, que é tão bom para o brasileiro, que é um país que eu acho que é um dos melhores, se não o melhor no mundo para ser agrônomo, é esse desafio constante. Exatamente. Que não está ligado só com o agronômico e que as pessoas estão aí para entregar e resolver. Né? E elas precisam dar conta desse recado, né? Precisam estar preparadas. Aí eu te falo duas coisas. Você tocou num assunto que é extremamente relevante e tem que ser evidenciado cada vez mais. O Brasil, sim, é um país onde a carreira de engenheiro agrônomo ela tem tudo para ser. Ela tem tudo para ser a maior realização do profissional. Fala, agronomia! Alô, Butina! Estamos de volta aqui no Butina Monstro, com um convidado fantástico, Luperci Bazan, grande amigo. Luperci, muito obrigado por estar participando aqui do nosso programa. Ô, Giovanni, eu que agradeço bastante, cara. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela lembrança. Muito bom revê-lo depois de tanto tempo, né? Caramba. E numa estrada muito boa aí que a gente tem percorrido. E fico muito feliz de poder, se eu conseguir contribuir um pouco aí, estou à disposição. Moçada, o Luperci tem uma experiência gigantesca. Vou falar o currículo dele aqui para vocês. Vocês vão perceber que vai ter muita coisa legal e algumas coisas novas aqui no Butina Monstro. O Luperci ele foi promotor de vendas e começou em 2004 na Dow AgroScience. Depois se fundiu, né, com a Corteva, teve uma fusão aí no mercado. Depois ele foi RTV na Agroamazônia por 2 anos. Em 2007 ele entrou na Syngenta como CTV, que é um cargo que logo na sequência ele já virou RTV, que é o representante na Syngenta para venda diretas para HF, que também é uma novidade para a gente. Eu acho que esse é o primeiro Luperci que está focado em HF com a gente aqui. Legal. Na sequência, ele foi para a Agritera Agronegócios como gerente em 2017, assumiu a gerência agrícola da Kraft Heinz, que todo mundo conhece pelo ketchup, por 3 anos e meio, e assumiu um novo desafio que é fantástico, como RTV de vendas de semente de vegetais no sul do país, em Foz do Iguaçu, pela Syngenta. Então, a gente vai ter um papo muito interessante aqui, Luperci. Inclusive, que eu tenho certeza que tem coisa que eu nunca ouvi falar, que essa parte de HF, para mim, também é muito novidade. Como que você começou no agro? De onde que você veio e por que você entrou na agronomia? Bom, eu sou paulista, interior do oeste de São Paulo, né? A gente fala Penápolis, é uma cidadezinha de hoje 62 mil habitantes, onde a área agrícola lá da região, a exploração agrícola mais desenvolvida é a cana-de-açúcar, sempre estando dentro dos negócios da região. E, assim, familiarmente, meu pai sempre foi a pessoa que a nossa referência como atividade na área agrícola. Ele é técnico agrícola, vendedor de uma cooperativa, depois teve um negócio próprio, desse negócio próprio, atendendo produtores, atendendo a cadeia agrícola da região em cana-de-açúcar, também pequenos produtores em diversas culturas. Eu ia com ele, então a gente estava sempre junto. E também tinha a atividade, morava junto com minha mãe, né? Minha mãe do interior de São Paulo. Então tinha uma divisão ali bem notória. Tinha meu pai na parte agrícola, mas minha mãe também na parte educacional, né? Quando eu tomei a decisão para fazer agronomia, eu ia fazer como curso superior na faculdade de agronomia, para trilhar o caminho que era do meu pai. Já, né, que já era bem construído. E eu sabia. Mas aí você acabou entrando na agronomia pensando na consultoria ou teve também algum pensamento na área comercial? Você conhecia essa parte? Já conhecia, porque eu estava, eu vou falar, sendo bem sincero para você, eu sempre reverberei muito isso. Meu pai era uma pessoa que vendia gelo para esquimó, entendeu? Sempre teve um feeling comercial absurdo. Eu falava muito isso para ele. E queira eu um dia fazer 10%, 5% do que ele fez na vida, né? nesse setor. E, cara, com essa área comercial, com esse feeling comercial que ele tinha, também um feeling técnico muito apurado. Meu pai era um técnico que tinha um tesão muito grande, uma proximidade muito grande, um tesão mesmo muito grande pelo campo, bicho. Morava no sítio, sabe? Tinha uma sinergia com planta, com aquilo que ele gostava muito de tentar conversar e entender elas, né?
passar muito tempo ali. Isso aí encantava, encanta quem está junto sempre, né? Com isso daí, só que essa visão, quando você é menino, você não tem ela tão amadurecida, né? É Você só uma está parte do quadro, né? exato, você está buscando, você só vai entender essa magia depois, né? Depois de muito cabelo branco saindo. Mas com a decisão de cursar engenharia agronômica, ela veio para, poxa, é algo que eu tenho essa afinidade, vou trilhar o caminho junto com meu pai, né? Ele batia, meu pai sempre dava muita ênfase, cara, vem, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso, vamos fazer bastante coisa. Inspirava, né? Me inspirava muito. Aí eu posso te falar com toda a propriedade, sabe? Meu pai era uma referência muito grande de como trabalhar, como se dedicar, porque ali era agarrado, né, bicho? E assim, só que eram outros tempos, né? Nós entramos na faculdade, entrei na faculdade em 1999, formei em 2003, né, no finalzinho de 2003, um curso de grade de 5 anos, na Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal de Garça, interior de São Paulo. Sou muito orgulhoso, muito saudoso daquela região. Todo ano estou lá, pelo menos 2 vezes ao ano. Foi ali que eu comecei a aprender a ter contato com outras culturas. Trabalhava muito tempo, dos 5 anos de faculdade, 4 anos foram dentro do laboratório de nematologia, né? Fazendo análise, quase que diariamente, fazia coleta de análise em café, né? Ali comecei a ter um contato maior com essa cultura do café, com as cooperativas que tinham em volta, fui aprendendo a entender a magnitude dessa outra cultura e comecei a me identificar com a parte mais técnica, entendeu? Me apaixonar por essa parte técnica mais envolvente. Porque foi ali, por exemplo, eu lembro até hoje, cara, num estágio entre 2001 e 2002, com o Cezão, na Gar Café, nem sei se ele vai lembrar de mim, o César, mas eu lembro dele eu chegava lá, ele fazia classificação do café em coco, né? Ou classificação do café cascado. E eu ficava lá acompanhando, cara, esse é grão ardido, esse é grão que é grão danificado, esse aqui é grão chochado, esse grão aqui, tá, assim, assado. Eu fui aprendendo aquilo daquele jeitinho. Aprendi a fazer algumas provas com ele, né, de café, e você vai entendendo o que é textura, o que é, o quanto que o cuidado com a cultura pode influenciar no sabor dela. Isso encanta, isso arrepia a gente, né? E interessante você contar que você, igual você disse, uma região de cana, você trabalhou muito com café na faculdade, tem um viés também que tinha do comercial, mas adora a parte técnica, e eu imagino que isso também não facilitou a vida, porque é difícil do mesmo jeito no nosso começo, e foi parar no HF, cara. Como é que foi isso? Exato, assim. Foi uma... Quando eu tinha um professor meu, Carlos Eduardo de Mendonça Toboni, meu professor, né, era meu tutor no laboratório de dermatologia, na verdade, né, orientador no TCC, é um baita amigo. E ele chegava assim, muitos de vocês, quando formarem, vão colocar uma pastinha de para o braço e vão ser vendedor. Eu olhava assim e falava, rapaz, será que vai ser isso mesmo? Né? Aí foi quando eu eu me formei. Meu pai queria que eu ficasse em São Paulo de tudo quanto é jeito, né? E só que, cara, eu lembro até hoje, Giovanni, eu conversando com o Dr. Luiz Romeu Voss, da Equipave, onde eu fiz o meu TCC, né, em cana-de-açúcar, ele falou assim para mim, no Percy, o custo de produção de 1 litro de álcool anidro é de 58 centavos de real. O custo de comercialização na bomba está 27 hoje. Não paga as contas nunca pelo Percy. Paga. E era uma outra realidade, realmente, cara, sabe? Aí eu recebi um convite para participar de uma seletiva
para Down, de um amigo de faculdade, né, que já estava na Down. Formou que foi junto. o seu primeiro, vamos dizer assim... Minha porta de abertura. Foi a abertura, foi sua primeira entrevista, por exemplo. E o que você disse para a gente da primeira entrevista da vida? O que aconteceu lá? Na vida. Foi sensacional, cara. Porque, assim, era julho de 2004, né? Nós tínhamos 9 participantes de uma para uma vaga no Chapadão do Sul para trabalhar na apoio rural ou na campo agrícola. A Dow ainda estava definindo a estratégia de onde ia. Campo agrícola era um canal de Costa Rica e recém-aberto, recém-trabalhado, e a apoio rural já era o tradicional, o distribuidor tradicional da Dow AgroScience na época. Né? E participei de uma seletiva com 2 caras, que era o Marco Maricato, do RTV, né, na época, e o Fernando, que era o gerente de negócios da filial da Apoio Rural. Dessas 9 pessoas, que eram engenheiros agrônomos extremamente técnicos e competentes, mesmo começando no começo de carreira também, assim como eu conhecia 4 eu conhecia, e eu sabia da porra, o know-how dos caras era animal, né, cara? O Fernando mesmo era um cara que sabia conduzir um bate-papo de uma forma muito agradável. Mas eu lembro de uma pergunta que ele me fez, que depois o Marco me falou que foi aquilo que foi o decisivo. Sabe? Ele me fez uma pergunta assim: no Percy, o que você conhece de algodão? Falei, bicho, eu sei que é uma planta que tem uma pluma na frente, não conheço nada de algodão. E levantei. Acabou ali, ele olhou para mim assim, mesmo? Mesmo. Interessante. Levantei e fui embora. Depois o Marco falou, Percy, tua honestidade. O Fernando olhou, gostou muito. E apontou que era, vamos, entendeu? Então, aí eu fui trabalhar com apoio rural, nesse período, né? Fui trabalhar na campo agrícola, né? E é interessante uma passagem dessa, porque às vezes a pessoa pensa que ela é obrigada a saber tudo, e você vê que você não enrolou, você não deu nada disso, você fez sinceramente o que você sabia e pronto. Né? Exato, Giovanni. Eu acho que esse foi o primeiro ensinamento que eu recebi, cara. Eu estava a transparência no mundo comercial é muito importante. Na vida, né? É muito importante. Que conecta, né, Luperci? Exato. Da essência. E, cara, sinergia é algo que todo dia todo dia ela com negócios, ela é todo dia muito evidenciada. E quem trabalha com isso sabe sentir. E, bicho, se uma pessoa chega para você e não te dá e você fala, te pergunta alguma coisa que você não sabe, e você fala que sabe, e gagueja um pouquinho, fala alguma besteira para essa pessoa, você nunca mais vai voltar. A porta vai se fechar. Entendeu? Acabou. Muitas vezes, pode ser que a pessoa volte, mas credibilidade é algo que demora para ser construída, mas para ser perdida é fácil. É muito fácil. E essa é um primeiro equívoco que muita gente pensa que pode seguir, entendeu? Então, é algo que que eu acho que a gente tem que levar. Essa transparência tem que ser sempre. Até porque a parte técnica eles vão te ensinar, né? Eles querem te ensinar do jeito que a empresa trabalha, do jeito que opera, né? E a parte mental, ou então a parte de princípios e valores, não, isso aí já tem que vir de casa, não tem jeito. Exatamente. Você não ensina um cara a ser honesto, você não ensina uma pessoa a ser genuína, você não ensina isso, né? Você não ensina a ter caráter ou não. Ou você tem, ou você não tem, né? E isso é importante, é interessante porque, bicho, a gente fica ansioso, né? A gente fica com medo, a gente fica receoso do julgamento, e eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, né? Extremamente. Cara, você não tem noção do tanto que eu era tímido.
que eu chegava a tremer quando alguém me chamava para ir na frente da turma, entendeu? Nossa, era difícil ter que falar alguma coisa, falar bom dia, era difícil. Mas essas coisas vão te dando muita segurança depois, né? Porque você vai estar aprendendo a trabalhar isso daí. E o que você fala para essa turma nova aí? O quão é importante e o que te destrava, o que melhora na vida, o que pode acelerar ou te abrir portas, a pessoa saber conversar? Saber apresentar, né? Saber apresentar um dia de campo, saber se apresentar numa reunião. Cara, para mim, são 3 pilares, tá? Que eu acho que a gente tem que ter. Depois de muito tempo, a gente vai se construindo nisso daí, se reinventando todo dia, né? Mas vamos nos construindo. Quando a gente olha para esses 3 pilares que a gente tem que olhar, se a gente quer saber enfrentar isso tudo, primeira coisa, nunca tenha medo de ninguém, de nada. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de falar não sei. Você não precisa ter medo de falar, de poder falar com as pessoas ao seu redor. Você não precisa ter medo de se posicionar. Você precisa ter serenidade com a sua franqueza. Primeiro ponto. Então, não tenha medo, nunca. Segundo ponto, cara, que é um pilar muito importante. Saiba o seu valor dentro de toda essa cadeia. Isso te dá segurança, entendeu? Isso te dá conhecimento interno. Então, é o momento que você está vivendo, né? Se você é um cara novo, você é novo. Se você começou a ficar sênior, você está virando sênior, né? Exatamente. Saber o caminho que você está trilhando na jornada, entendeu? E entender que essa jornada é maravilhosa, cara. Que você não pode desperdiçar momento algum, entendeu? E que toda vez que você trava e que você tem receio, que você se bloqueia, você está perdendo esse momento. Entendeu? Você está deixando de aproveitar esse momento. Sendo que você poderia ter muito mais, colher muito mais se você pegasse, se você tivesse essa maturidade, já tivesse construído um pouco mais essa maturidade. E tudo que a gente fala, quando a gente olha nesses pontos, a gente coloca como maturidade é o ponto mais importante, né? Alguns vão mais tempo, outros demoram menos. Um pouco mais, né? Um pouco menos. Como se você comparasse com culturas, né? Tem a soja que é rápida, tem o café que é 3 anos, tem uma seringueira que é 5, tem ser humano que é rapidinho, já está entrando, tem outros que demoram um pouco mais. Esse é um ponto importante. A gente ter conhecimento que a jornada ela tem que ser apreciada, entendeu? Tem que ser vivida e ela vai ser dura, mas tem que ser apreciada e ser valorizada a cada momento dela, né? E, cara, então, dos 3 pontos que você comentou, o primeiro ponto é a parte de não ter medo, né? Não ter medo. Ter esse receio. O segundo ponto é apreciar a jornada, seria isso? Seria saber o seu valor, saber o seu lugar valor na cadeia, né? Saber que você pode agregar, que você é mais uma engrenagem dentro da magia que é a vida, entendeu? Isso é importante, a gente saber se colocar, né? E, cara, um terceiro ponto para mim também que é muito crucial é saber ouvir. Muito. Por quê? Porque a gente vai estar sempre aprendendo. Todo dia a gente aprende. E não é à toa que Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, né? Começa a já ter o velho ditado. Mas, assim, quanto mais nós temos a abertura para escutar, para ouvir, mais a gente vai crescendo, aprendendo, construindo a nossa cadeia de comunicação, de relacionamento, e depois disso, nós só vamos agregando. São 3 coisas, cara, que depois de muito tempo eu fui olhar para trás e falar, poxa vida, é isso que se eu tivesse 20 anos e soubesse, beleza. Mas eu já tenho 45, vou fazer daqui a pouco, né? Mas se eu já soubesse com 20, eu não ia saber, já ia ter, não ia ter o valor.
acredito. Muitas vezes a pessoa pensa que o bom negociador é aquele cara que sabe falar muito, né? E, na verdade, é quem sabe ouvir bem para falar certo, né? Para direcionar. Exatamente. Exatamente. Na parte comercial, essa é uma das maiores estratégias. E conforme você vai entendendo essa complexidade, porque uma relação de negócios, cara, ela é extremamente sensível, entendeu? E o teu controle emocional, ele é cada vez mais importante. Tanto que com a maturidade você vai aprendendo, né? Com a maturidade você vai desenvolvendo. Nesse sentido, o que você falaria de conselho para uma pessoa em relação a conhecimento técnico e a esse outro lado do negócio? Porque existem essas duas vertentes, né? E você precisa, sim, do conhecimento técnico, mas existem outros conhecimentos que, às vezes, a pessoa não sabe que precisa para atuar nesse mundo e que vão fazer diferença na vida, né? Em qualquer um dos dois segmentos, é importante uma coisa: treinar. Treinar para treinar, entender, tá? O que é cada uma dessas, como é que eu vou te falar? Cada uma dessas duas jornadas, esses dois braços, né? São duas jornadas. Jornada técnica é uma maravilha, jornada de negócios é outra. São duas veias de conhecimento, de expertise, né? Só que cada uma exige um tipo de competência. Negócios, ela está muito mais envolvida com o emocional. É como se a gente sentasse numa banca de truco. Meu pai, voltando no meu pai, era um grande exemplo disso. Uhum. Meu pai falava que truco era o jogo da vida, e por isso que ele amava tanto o truco. Eu gosto também. Porque do mesmo jeito que você está sentado e o cara está te trucando, você tem que saber se ele está mentindo ou se ele não está, e tomar decisão rápida para poder fazer seu blefe ou não. Ou não, ou assumir as consequências, né? Exato, ou assumir as consequências de cada uma delas. Mas no jogo de carta, do jeito, né? Naquele carteado ali, você passa a raiva um pouco e pronto. Na vida, ela vai te dar muitas alternativas. Mas esse controle emocional, a gente tem que ter demais. Se uma pessoa, hoje, quer buscar esse caminho junto com que nós percorremos aí ao longo de uma boa estrada, ele precisa investir muito em aprendizado. Aprendizado, nunca parar, estar sempre buscando cada vez mais se atualizar, ainda mais nesse mundo que nós temos hoje, que toda hora é uma informação nova, é algo novo que aparece, né? Tem uma frase de um cara que estava no programa teu, que é amigo nosso, né? Não, o Wagner, que ficou na minha cabeça, cara. Tecnologia boa é aquela que serve para alguma coisa, né? Tem que solucionar algum desafio, né? Exato. Hoje, tecnologia, solução, magia, tem para tudo quanto é canto, entendeu? Tem, tudo sai. Mas você treinar e se aprofundar em cada uma dessas áreas é o que vai te diferenciar. Negócios, por exemplo, é algo que vai te exigir muito mais de um treinamento de cursos de gestão, cursos de programação, cursos de capacitação técnica em programas como Excel, por exemplo, ou um PowerPoint, saber se apresentar, saber mostrar quem que é o Giovanni, quem que é o Luperci. A pessoa tem que saber ter tem que saber essas duas, como se comportar nessas ferramentas, né? Com essas ferramentas, como trabalhar essas ferramentas para construir uma boa venda, nacional, não só, né? Exato, mas não só seu, mas de todo o seu perfil, toda o seu portfólio, o seu negócio, aquilo que ele quer trabalhar, né? Ele vai trabalhar com semente, é isso. Ele vai trabalhar com fertilizantes, é aquilo. Ele vai trabalhar dentro de uma cadeia gestora, dentro de uma indústria, ele tem que saber
vender projetos, ele tem que saber conquistar. Vender ideias, né? Exato. Então, ele tem que entender como fazer isso daí. É a tua jornada. Você tem que, todo dia, levantar cedo, olhar para e tomar uma decisão do que você... Qual é o teu propósito? O que você está buscando? O que você quer para você estar onde você está? Ou seja, você saber a sua posição. O quão valiosa é a decisão que você tomou para ser um engenheiro agrônomo. Entendeu? Você faz parte de uma cadeia de produção de alimentos. E isso é rico, velho. Sabe? Isso é importantíssimo. E esse então, do propósito é interessante, porque você tem profissionais, você tem pessoas que estão terminando a faculdade que elas sonham em ser assistente, sonham em ser representante, e elas enxergam um propósito. E, de repente, entra nisso e vê que tem uma dificuldade gigante, que não é simples, mas continua sendo propósito. O que você diz para essas pessoas? O que é se tornar um assistente técnico e depois se tornar um representante comercial? Cara, isso é um ponto delicado. Tá? No que a gente enfrenta hoje em dia na área profissional, na formação do profissional. Porque não só em engenharia agronômica, mas na grande maioria. Mas vamos falar em engenharia agronômica no geral. Engenharia agronômica como um todo, né? Nesse mundo agrícola, né? Mundo da engenharia agronômica que a gente sabe que são totalmente diferentes na hora que a gente cai para dentro dele. Saiba que você tem o teu caminho em cada fase dele. Você tem o teu período para conquistar a sua assistência técnica. Você tem o teu período como assistente técnico. Você tem o teu período como um candidato a uma nova promoção. Você tem o teu período na conquista dessa promoção, como cargo de RTV. Depois você vai conquistar um cargo de gerência, de gestão, dependendo da tua evolução, se você se desenvolveu como gestor, com as competências para isso ou não. Aí você vai se desenvolvendo cada vez mais, buscando essa constância. Mas, principalmente, você tem que ter calma. Porque hoje a geração quer, do mesmo jeito que tudo acontece toda hora, de uma hora para outra, eles querem ser assistente técnico em 2021, em 2022 quer ser RTV, em 2023 quer ser gerente. Calma, né? De novo, dando um exemplo da minha trajetória, de uma forma bem simples, tá? Falando do quanto me travava essa parte do emocional, da timidez, sabe? Como eu era muito tímido, e tímido assim, Giovanni, tímido cara, eu participei de um concurso representando a escola quando eu tinha 16 anos, por exemplo, de redação, que eu fui convidado para representar a escola, fiz uma redação, ganhei o concurso, né, na região. Aí o senhor Ademar Modena foi ler a minha redação. Era uma poesia. Ele leu na frente de todo mundo a minha redação. Me chamou lá na frente para ler. Bicho, eu estava com bermudão, jeans, grosso, os meus joelhos tremiam debaixo da bermuda. Era animal, velho. E depois as pessoas comentaram, né? Cara, tanto que eu era tímido. Eu só fui vencer isso com 33, 34 anos, né? Depois de muito trabalho. É uma jornada, né? De uma jornada grande, se enfrentando, se dedicando, se policiando, aprendendo a ter o passo a passo, mas investindo em um ponto que eu tenho investido muito, principalmente nesses últimos 2 anos, cara, em autoconhecimento, que é para você sempre saber qual que é o teu papel. E hoje eu encontro, hoje eu sei o meu propósito, sabe? Hoje eu tenho consciência do porquê eu estou, onde eu estou, o que eu gosto, o que eu amo, o que é valioso para mim, sabe?
tudo aquilo que faz a gente acordar cedo e falar, encher o peito de ar e falar, tô indo, com muita É vontade. minha vez, eu vou. Exato. E muitas vezes, cara, é isso que a gente acaba ficando perdido. E quando a gente está novo, acabando de sair da faculdade, a gente não tem essa maturidade para ser 80%, 99%, 95%. Não tem essa maturidade para... Cara, eu sei, uns 5% já tem um negócio mais treinado, já foi mais desenvolvido, já foi mais orientado. Agora, 95% não sabe, entende? Isso daí, bicho, a gente acaba... vai deixando, as coisas vão acontecendo na vida e a gente, não, depois eu resolvo, depois eu vou lá, invisto aqui, invisto ali, pá. Não é bem por aí. A gente tem que se valorizar, né? A gente tem que investir na Só gente. quem procura acha, né, Luperci? Então, no fim das Exato. contas, a gente tem que entender nossos pontos de desafio para poder trabalhar eles. Né? Isso é Exato. fácil. Né? Exato. Só que você não vai conseguir encontrá-los, Giovanni, se você não sair de casa, se você não sair da frente do Excel, se você não sair da frente do PowerPoint, entendeu? Se você não sentir o cheiro da terra. Se você é engenheiro agrônomo, por exemplo, não tem uma coisa mais gostosa que você acompanhar um plantio e sentir aquele cheiro da terra saindo. Tem terra molhada ali. Porra, velho. Gostoso pra caralho, sabe? É bom. De entrar num bom. campo. Poxa, tem tanto profissional que eu admiro muito. Um dos caras que eu mais admiro nisso é o Rodrigo Carniel, lá de Lusiânia. É um cara que entra no campo, vocês veem que ele está conversando com a planta, bicho. Ele está sentindo aquilo ali, ele tem sinergia com aquilo ali, sabe? Isso daí é saber a magia do que você está fazendo. É sentir essa conexão. E o tanto que é legal também, porque a gente tem aquele, igual você comentou no começo, tem aquele talvez preconceito, vou virar vendedor, mas depois quando você consegue sentir essa sinergia e resolve, soluciona e traz uma coisa que a pessoa não sabia e você entrega para ela uma solução, aquilo dá uma satisfação gigantesca. Fala, nossa, eu trouxe a solução de um problema, né? E o que você conta para a turma em relação a isso? O que você já viveu desse tipo de situação? É um ponto extremamente importante e bom de abordar. Por quê? Quando você vai tomar essa decisão, você tem que tomar uma decisão do que você... se eu vou... Para que área que eu estou seguindo, mas também que perfil de negócios que você quer ser, que perfil de profissional que você quer ser. Entender você vai escolher, né? as diferenças entre um vendedor e um negociador. Entendeu? O mercado, hoje, há muito tempo, ele saiu do vendedor. Né? Saiu. Não tem mais espaço só para o vendedor. Era o seu Zé que chegava lá. Quando eu quero chegar para você, por exemplo, te oferecer, eu tenho essa água aqui. Ó. Quando você me pergunta, eu quero essa água. Quanto que é essa água? R$2. Te dou R$2, acabou. Você está satisfeito, foi embora. Mas um negociador, você vai chegar para mim e vai perguntar, eu quero água. Eu vou te mostrar a água, mas essa água ela tem uma composição química tal, essa água tem a jazida natural dela em tal lugar, essa água aqui, se você beber na temperatura tal, você vai entender o sabor que ela vai te trazer de refrescância diferente. Tudo isso é a sinergia do teu negócio. E um negociador tem que ter. Porque é essa sinergia que ele vai apresentar para solucionar os problemas do cliente. Você não tem que ser mais daquele cara que está lá para vender o produto. Você tem que ser aquele cara que está lá para trazer a solução. Há muito tempo o mercado só exige isso. Só aceita isso. Entendeu? E isso vai deixando de produzir angústia no profissional, né? Porque o profissional que leva a porteirada talvez não está conseguindo enxergar isso. Aí ele se sente angustiado, porque ele fala, eu sou vendedor. Então tem que deixar de ser vendedor e passar a ser consultor mesmo. Exato, porque assim, exato. Muito bem colocado, porque assim, a diferença, cara, é a gente colocar, é ele ter a visão de que o cargo de negociador, a função do negociador, ela é achar a solução do problema, ser uma engrenagem dentro do processo do cliente, ser um líder dentro desse processo e na sua fase de atuação, na sua área de atuação, ser um gestor,
organizado, entendeu? E não é um gestor somente de PowerPoint e Excel, é um gestor de negócio, é um gestor de emoções, é um gestor que vai estar trabalhando em um contexto muito maior do que vender esse adaptador, entendeu? É isso que o cara tem que absorver. E isso é complexo. A jornada é grande. É grande. Só que se ele quer construir a carreira com credibilidade, com força, com consistência, com confiança, é só assim que ele vai fazer. Não tem caminho mais curto. O caminho mais curto é sempre aquele que vai te colocar de novo na prancheta zerada. Entendeu? É onde você vai pegar e vai... Não, eu vou ter que, de novo, voltar a fazer meu planejamento. Vou ter que, de novo, reconstruir. E, cara, toda vez que você tem que reconstruir, é uma barra. Mas também é uma oportunidade de você se refazer. Aparar as suas arestas. Entendeu? Nesse sentido, Percy, você teve vários desafios de carreira e, assim, tem um processo na vida da gente que é aprender a trabalhar com as transições, é trabalhar a mudança de um cargo, trabalhar a equipe. O que você conta para a gente? Qual que foi o maior aprendizado? Ou talvez o que é a informação mais precisa para você compartilhar com a turma, para o profissional estar preparado para as transições que ele vai enfrentar durante a vida profissional? As transições são as conquistas. Toda vez que você tem uma transição nova, ela vem de uma conquista ou de uma oferta, diferente. Um reconhecimento, né? Exato, né? Aí, essas transições só podem ser construídas se você tiver essa consistência na sua jornada, entendeu? Essa maturidade de saber se colocar, saber se posicionar, entender cada uma das etapas delas. Mas você teve um momento na sua vida profissional que você estava de RTV, aí você virou gerente, você foi para a Griter, depois foi para a Kraft. Nessa hora, você falou, pô, assumi a cadeira de gerente. O que é assumir a cadeira de gerente? Quando você chega numa posição de gestão, sendo ela uma gestão de uma equipe, sendo ela uma gestão de negócios, sendo ela uma gestão técnica, você é uma referência. Entendeu? Você chegou numa posição de gerência é porque você teve uma história, uma trajetória muito importante e valiosa, muitas conquistas. Para você assumir aquela posição, você começa a se reavaliar, entender as funções estratégicas desta cadeira, entendeu? Porque você sai de uma posição operacional para começar a parte agronômica começa a diminuir um pouco. Exato. Isso já na vida de um gestor, independente da cadeira, ela já vem passando, né, com a maturidade dos negócios de vida. Mas quando a gente olha para um líder de equipe, um líder de negócios, você vai diminuindo a parte, realmente, essa balança técnica, ela vai diminuindo para você começar a aumentar a balança de gestão. A balança de gestão, ela vai de entender de negócios, entender de perfis estratégicos, entender de pilares estratégicos do negócio ao qual você faz parte, seja de uma agroindústria, seja de uma multinacional, seja de uma fazenda, independe de onde você está. Você tem que entender o perfil daquele negócio, mas também pessoas. Aí sim é a expertise, a liderança de pessoas, a conquista das pessoas, entendeu? Você
é onde fica o ponto mais importante de você ter a consciência de que você é uma referência. Você é uma referência na rua de casa, você é uma referência para os seus filhos. Eu sei que eu sou uma referência para os meus meninos, né? Meus 4 meninos, eu sei que eu sou uma referência. Eu sou uma referência, já escutei, time, né? para o meu time, para as pessoas que trabalham comigo. Então, tudo isso tem que ser conscientizado interiormente, toda vez que você levanta. E essa liderança, ela não pode ser abalada. Essas características não podem ser abaladas. E aonde, quando você vai deixando esse lado mais, a balança dá uma equilibrada para a área de gestão, o peso da área de gestão vai ficando maior, é onde você tem que ter o teu autoconhecimento mais aprofundado e, principalmente, o teu emocional. É onde você tem que investir muito no aprendizado de interpretação, análise de dados, saber onde é que você está fazendo, o que você está, por que se eu usar para produzir tomate, quais os sabores que ele me dá, ou a espiga de milho doce, quais as nuances de cor que ela pode me trazer, dependendo do grau de maturidade, quais os híbridos que vão apresentar, aquele pimentão, para qual que é a característica de manejo fitossanitário, saber ter maturidade para também diferenciar os fantasmas, né? Que muitas vezes a gente deixa criar e a gente deixa muitas vezes ele evoluir. E nós somos uma área de atuação cheia de fantasmas, né? O tomate é extremamente tóxico. O pimentão tem 92% das amostras de pimentão continham algum defensivo, e o defensivo agrícola é o agrotóxico, que é tóxico. Não entendem que o engenheiro agrônomo ele tem um papel fundamental de orientar a sua cadeia toda de trabalho e, com isso, ter a consciência de que o defensivo agrícola no uso certo, utilizado como um estilete e não como uma foice, né? E essa nuance, essa maturidade de enxergar essas nuances é o que você traz a maturidade para a cadeira que você está sentando, entendeu? Para você poder afastar esses fantasmas, as fofoquinhas que vão girando, os mitos que vão formando em volta do agrotóxico que mata. O agrotóxico, poxa, é o nosso papel chegar e falar, bicho, você não toma remédio se você tiver com algum problema? Uma planta precisa disso. Se eu sei que ela tem muitos ingredientes ativos que estão ali que são muito similares do que a gente mesmo usa no ser humano, né? Exato. Se você tem micose, por exemplo, é um triazol. Você usa um perfeito. Você usa o triazol, que é um inibidor da síntese de ergosterol no fungo. O que vai acontecer quando você tem uma ferrugem? Você vai buscar um triazol, né? Justamente. Ponto. É o tipo, é essa visão que desmistifica os conceitos e protege o negócio como um todo, né? Exato, porque assim, o mais importante é a gente saber quando a gente está tomando e evoluindo no passo a passo, Giovanni. Eu acho que até essa colocação vai responder melhor até a pergunta que você fez antes. É a gente ter essa maturidade, cada vez que você evolui um pouco mais dentro da cadeia de negócios que você está fazendo parte, é que você vai assumir mais responsabilidades. Você vai assumir cada vez mais atividades e você vai, então, ser cada vez mais uma referência. Com isso, você tem muito mais responsabilidade em poder tratar cada um desses processos de uma forma mais madura, entendeu? Então, você vai ter você acaba conseguindo tratar
cada um desses pontos, cada uma dos novos das novas oportunidades que vão surgindo, como ele deve ser tratado, sabe? Com a atividade que você precisa ter com mais foco, tá? Para Então, poder encarar esse desafio e solucionar ele, né? Justamente. Exato, porque assim, a dimensão do que vai tomando é que você tem que ter sempre como foco a importância que o negócio ele tem que ter sempre duas vias, uma que vai e uma que vem. Ele tem que ser maduro, né? Ele tem que ser rentável para o teu produtor, para a tua empresa, para você, para o teu consumidor. Ele tem que ser responsável, ele tem que ser sustentável, cada vez mais sustentável, né? Cada vez mais equilibrado, cada vez mais exigido que ele seja rastreável, que ele seja confiável, que ele tenha credibilidade daquilo que a cadeia busca, porque é isso que vai dar sustento para esse negócio, que vai dar sustento para essa atividade, para a longevidade dessa carreira. É como você diz, o tomate não nasce no mercado, né? Você comentou mais cedo, o tomate não nasce no mercado, né? Exato, né? Como muitos acham, quando a gente acaba entrando eu acho que essa foi uma passagem, assim, a maior dificuldade que a gente tem dentro de uma agroindústria, né? Tanto na Agriter, quando eu estava com a Agriter em Goiás Verde, e com a Heinz. Mostrar para os 90% da companhia que a gente está, da cadeia que a gente está, que o nosso mundo agrícola é muito louco, velho. É outra coisa. Lagarta não acorda às 8, não trabalha das 8 às 18 e para almoçar. Fungo não entra só de segunda a sexta, entendeu? Bactéria não vai respeitar, ela vai sim fazer o assédio moral contigo, porque ela vai entrar em qualquer hora, de madrugada, entendeu? Então você tem que estar pronto. E é uma coisa que dá um dinamismo muito grande para o negócio e que também te embevece, né? Te encanta, porque isso é tão intenso que você acaba entrando nesse mundo diário sem rotina, né? Essa rotina que não para, que você acaba entrando e, bicho, explicar que não, o tomate não vai chegar naquela fase que você quer. O tomate vai chegar quando ele quer. A gente tem que respeitar a planta. E, para isso, é o que a gente tem que saber nossa posição. O que é o papel do engenheiro agrônomo na cadeia, entendeu? O engenheiro agrônomo ele entende de plantas, ele é um médico de plantas. Ele trabalha com seres vivos. Ele entende daquilo, ele tem que saber que tudo aquilo que ele está trabalhando, todas aquelas espécies que ele está trabalhando, que são que até tem aquela famosa frase, né? O erro do médico a terra responde, o erro do agrônomo a terra mostra. É, mostra. E é uma indústria só aberta, né? Não tem conversa. Bom, aí você pega esse leque de ação, para você entender essa sinergia, você tem que saber que aonde você está. Que aquela planta que você está trabalhando, ela tem cultivares diferentes, materiais híbridos diferentes de tomate, híbridos diferentes de milho, híbrido de milho doce, híbrido diferente de milho, variedades de soja, híbridos de cebola e paraná e cenoura, de pimentão, muita diferença. Então, nesse mundo, cada um se comporta de um jeito. E nesse que cada um se comporta de um jeito, que é como pessoas, a gente ainda tem a terra, que lá aí no Cerrado você conhece muito bem, né? Você pega um pivô, dentro do mesmo pivô você tem nuances de diferenças de granulometria de solo, onde você tem 30% é cascalho daquela pedra desse tamanho, outros 30% vai ser de cascalho fino, e os outros 40% vai ser de terra,
terra comum, terra normal, com percentual de Mais argila, argila, menos argila. mais velho, vamos falar assim, né? Mas que passou por mais intemperismo e conseguiu construir mais a sua cadeia, planta o mesmo material de milho nessa área, faz ele inteiro, escalonado, aquela área que foi plantada no cascalho mais grosso, vai chegar com até uma semana, vai estar pronta com até uma semana antes do que estava no mesmo dia de plantio. Vai explicar isso para uma cadeia de gestão. É onde você tem que ter essa paciência de você entender que você é a ferramenta para isso. Então, assim, esse é o maior desafio, né? E é onde o valor é tão bacana, né? Porque você entende que o que remunera no agro, que é tão bom para o brasileiro, que é um país que eu acho que é um dos melhores, se não o melhor no mundo para ser agrônomo, é esse desafio constante. Exatamente. Que não está ligado só com o agronômico e que as pessoas estão aí para entregar e resolver. Né? E elas precisam dar conta desse recado, né? Precisam estar preparadas. Aí eu te falo duas coisas. Você tocou num assunto que é extremamente relevante e tem que ser evidenciado cada vez mais. O Brasil, sim, é um país onde a carreira de engenheiro agrônomo ela tem tudo para ser. Ela tem tudo para ser a maior realização do profissional. Por quê? Porque nós somos um país com a maior aptidão para produzir alimentos no mundo, entendeu? Nós somos um país que nós podemos produzir o ano inteiro, né? O Cerrado mostra isso. Todo dia planta milho doce e todo dia colhe milho doce, né? Então, esse dinamismo é algo único no Brasil, né? Nós traz os desafios, mas nós estamos muito mais avançados realmente com as nossas técnicas agronômicas de conservação de solo, de manejo, de exploração, de uma forma tão exponencial, cara, que, poxa, qualquer profissional que queira entrar, ele já vai estar andando anos-luz na frente. Isso é um ponto. Tá? Esse é um ponto muito importante, que o profissional tem que ter isso claro. Porque, poxa, tem país do mundo que planta melancia o ano inteiro. Melancia, bicho, se você respirar, malemar, ela derrete, entendeu? Uhum. Aqui planta o ano inteiro. Aqui é animal, cara. É massa pra caralho. É sensacional o nosso país. É deslumbrante. Né? Nesse mundo louco nosso aqui, você teve essa transição de passar representante de químico, gestor agrícola e foi para o mundo da semente, que aí a gente vê que toda a diferença. O que você conta para a turma apaixonada em semente, que sonha em trabalhar com semente de HF e quer entrar nesse mundo? O que é o caminho e o que são os desafios para o mundo de semente de HF? Cara, eu me encontrei, né? Eu adoro muito a parte técnica. Semente é algo que te extrai muito tecnicamente, né? É onde você está falando de germoplasma, onde você está falando de melhoramento genético, de carga genética, do valor que aquele material genético vai ter. Porque de nada adianta você dar o melhor adubo, o melhor manejo fitossanitário, o melhor ter um solo bom, colocar pivô, irrigação, paraná, uma estufa gigante, se você não tiver um material genético legal. Entendeu? Isso é uma constante, cara. Isso é uma constante. Ela está sempre evoluindo, sabe? E nesse mundo de HF, da hortifruticultura, né? É onde você trabalha com alimentos de uma forma direta, isso, para mim, tem um valor pessoal e profissional muito grande. Porque você está trabalhando com a cadeia, para mim, com aquilo que tem mais gostoso. Você está sendo um mecanismo que, no fim das contas, é isso que o engenheiro agrônomo é, que eu sou, que nós somos. Né? O engenheiro agrônomo trabalha como um mecanismo para auxiliar o produtor a produzir melhor o seu canal, a ter uma melhor orientação, o seu distribuidor a ter a sua empresa a poder chegar numa estratégia melhor de acesso, para que aquele consumidor consiga ter o melhor do que aquela planta pode te entregar.
Isso, para mim, é mágico. E um tomate perfeito, um pimentão no ponto certo. Não tem coisa mais gostosa que uma espiga de milho doce na hora certa da colheita, que é a hora que a planta fala para ti. Tô pronto. Entendeu? Tá pronto, é isso aqui. Aquela melancia com docinho, né? O seu daqui conseguiu chegar na sua formação máxima ali de concentração de BRICS, com aquela cor vermelhinha, sabe? Um melão. Cara, não tem coisa mais gostosa que isso, e que você conseguir externar isso daí para a tua cadeia. E no fim do dia você olha e fala, poxa, eu faço parte disso, cara. É gostoso demais. É gostoso demais. Valeu o desafio, né? O caralho, sabe, bicho? É mágico isso, porque você pega na mão, muitos pegam na sua mão e pegaram na minha a vida inteira, e eu sou grato a todos que tiveram isso. Eu acho que fizeram isso comigo durante minha trajetória. Pegaram na minha mão e fizeram isso que você falou, cara. Teve um cara que fez isso comigo em 2007, Marcelo Elias Cassiolato. Ele fez isso em 2006, no Percy. Você é um diamante bruto. Você tem que ser lapidado. Exato. E me largou no meio falou para eu ir atender o Flávio Bonato, lá em Sinop. Eu falei, meu Deus do céu, vamos embora. Isso daí que vai, no meio do início do que seria a floresta, a vegetação amazônica. Cara, isso daí que vai dando razão para a gente, sabe? Dando razão para propósito para o nosso dia a dia. Porque, para mim, o mais valioso é esse propósito. É enxergar que eu sou um caminho, que hoje o meu papel é ser um caminho para poder extrair mais de uma planta que vai entregar um tomate maravilhoso, um pimentão sensacional, entendeu? Que o cara vai conseguir ter rentabilidade, vai conseguir sustentar a sua família, vai conseguir entregar um produto para o teu consumidor sustentável. Vai ter orgulho daquilo, né? Vai ter orgulho de sair de uma produção X que ele tinha para chegar lá, X mais 10, X mais 20, X mais 50, que seja. Mas que ele vai ter rentabilidade e garantir um sustento de algo que, cara, realmente, voltando naquele papinho de que todo mundo, tem muita gente que acha que o tomate brota na geladeira, né? Ou a cebola nasce em cima da bancada do sacolão. Nesse ponto, eu acho que é o mais importante a gente reconhecer, esse cara ter esse reconhecimento, esse produtor ter esse reconhecimento, sendo ele pequeno, grande, médio, gigante, muito pequeno, familiar, sabe? Tem uma cadeia enorme de produção que a gente tem que dar sustento, que a gente tem responsabilidade de dar suporte. Mas o principal é esse cara poder ser reconhecido, porque ele está colocando o arroz e o feijão na mesa de muita gente que ainda acredita nos mitos, que ainda acha que o tomate vai matar de câncer, que o pimentão tem 92% dos pimentões tem agrotóxico, que os moranguinhos, isso e aquilo, entendeu? Ficam muito mergulhados ainda no sensacionalismo de uma mídia, né, mais ou menos. Uma mídia, né? Enviesada, de um Ibope, sensacionalismo do Ibope, sendo que, cara, ele acorda 4 horas da manhã para cuidar do tomatinho dele, bicho. Se liga, não é assim não, cara. Num domingão, num dia de Natal, ele está lá se matando para entregar para a gente uma boa melancia, sabe? Quantas vezes aqui, cara, eu vi umas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Os caras plantando aqui no Paraguai e aqui no Sul, melancia, para proteger da geada, eles fazem uma cabaninha, planta a planta, de plástico, assim. Olha só. Uma barraquinha. Imagina o trabalho que não dá essa porra, velho. Tá doido. Ninguém pensa. É muita vontade, né, de fazer com capricho. Né? Exato, cara. E assim, Giovanni, ele tem que sustentar a família dele, cara.
ele tem que tirar o negócio dele, ele tem que ter lucratividade, ele tem que, poxa, ganhar um dinheiro, ele tem que fazer reserva, ele tem que cuidar da saúde dele, ele tem que ter um tempo para ele poder descansar. E quem trabalha com agricultura, já não tem. Não. Quem trabalha com HF, é pior ainda. Entendeu? É muito mais desafiador. Você sabe como é que é isso daí, sabe? Esse mundo é muito diferente. Essa familiaridade ela é muito diferente e muito nebulosa, sabe? E eu acho que a gente tem que ser agente nessa comunicação e nessa racionalidade na hora de reconhecer esse produtor pequeno, médio, grande, gigante, ou que nem a gente falou antes, mas reconhecer esse cara pelo seu trabalho, pela sua dedicação, a gratidão que a gente tem que ter para ele, por ele estar fazendo isso para a gente. Não é só para ele fazer ganhar dinheiro, cara. Ele quer que você seja. Gosta daquilo, né? Ele quer que você coma aquele tomate, ele quer ver teu brilho no olho, cara. Entendeu? Isso é sensacional. Se olhar para o cara, bicho, você vai visitar muitas áreas. Quando você vai pegar alguma coisa, pega uma espiga de milho doce, você tá com, porra, o cara olha pro teu olho, ele quer saber, ele quer ver aquela satisfação no teu olhar, entendeu? Ele quer que você reconheça isso daí, que ele passou lá muito tempo tomando porrada para chegar na onde ele chegou, para produzir aquela ervilhazinha, entendeu? Aquele produto que vai chegar na tua mesa embalado, que vai chegar na tua mesa bem conservado, fresquinho, bem gostoso para ser degustado, com o tempo certo, sabe? Para poder ser muito, muito bem apreciado. Isso é algo que... E assim, a gente... Essa produção de alimentos, cara, essa parte, para mim, enriquece muito o dia a dia, sabe? É muito gostoso. Eu sou muito grato de fazer parte dessa cadeia toda. É muito gostoso. Nossa, é muito bacana, né, cara? Realmente é algo muito gratificante mesmo. Você parar para pensar assim, enriquece muito a pessoa com o passar do tempo. E olhando para toda essa trajetória, cara, você vê que louco, a gente conversa, o tempo voa, né? Já está 1 hora de conversa e a gente está aqui num papo tão legal, cara, que se a gente somasse tudo isso que você falou, se você pegasse toda a trajetória sua, tudo que você aprendeu e viveu, e pudesse voltar no tempo, entrar numa máquina do tempo e encontrar lá o Percy Bazan saindo da faculdade, ali na cara do gol para começar a trabalhar, e você pudesse dar um conselho, algo que... um conselho que você entende que poderia acelerar a carreira do Percy, fazer ele ter uma visão diferente de negócios, tá? Da área comercial, falar assim, olha, entra desse jeito na área comercial ou aprenda esse tipo de conhecimento na área comercial que você vai conseguir dar uma acelerada na carreira. O que você diria para o Percy recém-formado? Invista muito em conhecimento de comunicação, não só línguas, oratória, e aprenda a ouvir, muito mais ouvir. Porque isso, cara, nós muito na nossa ansiedade, e eu sou um pouquinho ansioso, ainda sou, só um pouquinho ansioso, né? Só uma bomba de ansiedade, né? Desde moleque. A gente acha que o mundo vai acabar amanhã, que toda hora a gente está querendo tirar o pai da forca, ou vai perder o trem. E não é assim. Principalmente quando a gente acabou de sair da faculdade, e como eu, que acabou de sair da faculdade, que já tinha 2 bezerrinhos no pé. Então, você já chega com gás, falando, eu tenho que pôr arroz e feijão na mesa dessa molecada. Mas você atropela muita coisa se você não tiver um pouco de serenidade, né? Mas se eu pudesse falar para essa pessoa, eu investiria nisso com serenidade. Investiria em autoconhecimento. Eu mudaria qualquer página, qualquer vírgula, qualquer folha de grama na minha trajetória? Nada. Nada, 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 nada. Sou grato a tudo que eu passei em cada uma das empresas. As maiores escolas que eu tive, sabe? A Heinz, para mim, foi uma escola maravilhosa. A Agriter, puxa, como foi gostoso. Lusiânia,
trabalhar com pessoas sensacionais, Singenta Vegetais, cara, sensacional. Toda a trajetória, Agroamazônia, falei do Marcelo de novo, que é uma pessoa especial, Cristiano, Medelcio Santos, sabe? Mas eu não mudaria uma vírgula da minha trajetória, porque foram esses erros que me fizeram a pessoa que eu sou hoje, né? Uhum. Mas nem mudaria as horas da chegada das crianças. Nem isso. Acho que principalmente Ah, isso. de Foram jeito eles que me nenhum, ensinaram né? a buscar, eles que me deram mais gás ainda, né? É. Mas se eu pudesse falar para o Luperci, que chegou lá, eu ia falar para ele, cara, investe nisso. Se você quer falar de negócios, investe nisso. Investe em autoconhecimento, investe em gestão, programas de gestão. Programas de gestão não é de gestão, não é Excel e PowerPoint. Programas de gestão, conhecimento de pessoas, aprender a trabalhar com pessoas, aprender a fazer a diferença, a entender que você faz diferença na vida das pessoas. Isso é um gestor, entendeu? A comunicação, né? A diferença de saber Comunicação. comunicar bem, que você influencia a pessoa, né? O Não é grande só diferencial, falar inglês. quando eu vi Exato. a primeira vez alguém falando que a comunicação não é o que a gente fala, né? O que o outro entendeu. Então, às vezes, Exatamente. eu acho Olha que que eu me frase legal. comuniquei, pode ser que tenha... Essa é uma frase legal. Não tinha escutado ela ainda, não. Muito legal. É um resumo muito bom. E fala muito... Cara, é muito legal isso daí. A comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. É isso aí. Puta, vou anotar isso aí, cara. Muito bom. Mas isso fala muito com, por exemplo, meu menino, prestando atenção, comigo conversando numa reunião, e eu num tom, né, falando inglês num tom, me comunicando em inglês num tom, e depois fui falar em espanhol no telefone, em um outro tom, diferente do tom que eu converso. É isso aí. A minha preocupação, aí eu expliquei para ele, minha preocupação é isso, entendeu? A minha preocupação é que quando você escuta uma pessoa se comunicando em espanhol, ele tem um tom. Eu quero que ele tenha clareza naquilo que eu estou falando, para que ele entenda. A pessoa que está falando inglês, ela também tem um tom diferente daquele que fala em português, entendeu? Uma forma de se comunicar. Então, eu também quero que ele tenha clareza. E por isso que muitas vezes eu peço para eles, quando estão conversando comigo, fala devagar, tira a marcha, entendeu? Vamos Porque eu com preciso calma. comunicar, eu preciso entender. Então, essa comunicação, cara, é o que faz a grande diferença hoje. Comunicação, gestão de pessoas, saber o teu papel na vida de uma pessoa, porque você transforma vidas, você transforma pessoas com essas duas ferramentas, como um gestor e com a comunicação, entendeu? Com essas duas expertises. Eu acredito muito nisso também. Isso de um gestor cara, isso para mim é um gestor que sabe trabalhar. É um cara que sabe o seu papel como gestor de um negócio, porque ele não vai estar trabalhando com o negócio, ele trabalha com pessoas, né? E nisso daí ele transforma a vida das pessoas, né? E é onde a gente tem que estar muito, mas muito aprofundado e dedicado para a gente poder entender que a gente tem que estar se dedicando mais, cada dia mais. É muito interessante a gente ver o quanto que a gente, ao conversar, reflete sobre a nossa história, entende as evoluções que a gente teve na vida e consegue dar uma dividida com a turma, né? Passar conhecimento. Cara, te agradeço demais por ter participado. Muito obrigado mesmo. E, cara, nós somos amigos aí, estamos juntos e eu espero te ver logo, logo, cara. Espero a gente estar encontrando junto mesmo. Bora. Cara, eu espero que você venha para cá logo, aqui para dar uma passeada. Falei para você que eu estou virando um guia turístico aqui, né? Estou ficando fino nessa parte. Ixi, Foz é um destino fantástico, tá louco. Tá louco. Mas obrigado de novo pela oportunidade de estar batendo um papo, falar um pouquinho de mim. Eu partilho muito disso que você falou, viu, né, Giovanni? A gente aprende muito conversando. É onde a gente aprende mais sempre, dividindo.
E hoje eu tenho sair daquela caixinha da timidez e sei que falar é gostoso, né? Eu consigo trabalhar legal. Obrigado mesmo, e que possa contribuir para alguém, que seja o mínimo que contribua. Já sou muito grato por tudo isso, né? Não, com certeza, cara. Correr. Agradeço também a participação de todos aí que nos ouviram, a presença do pessoal junto, compartilhar, enfim, fazer o nosso passo aí no YouTube para poder crescer o canal e realmente ajudar mais pessoas, né? Isso daí vai ser muito bacana para todos. Boa. Obrigado mais uma vez, Percy. Sucesso, viu, cara? Sucesso. Sucesso, cara. Tudo de bom. Vamos lá. Fica com Deus. Um abraço. Demais. Tchau, obrigado. Tchau.